Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho, né, do nosso trabalho esse que a gente tem a alegria de poder ter aqui conosco, né, algumas pessoas da nossa linha, podendo falar sobre alguns assuntos à luz da doutrina espírita, e pessoas que trazem esse conhecimento, sua experiência, sua vivência no tema. Hoje, esse programa que a gente vai fazer é o nosso penúltimo do ano. Nós vamos falar sobre o Cristo Consolador, e nós temos a alegria de ter o Anderson aqui com a gente. O Anderson ele é trabalhador da nossa linha de luz, facilitador. Atualmente ele está como coordenador, né, o diretor da área da infância e juventude da linha. E a gente fica muito feliz de poder contar com ele para a gente falar sobre esse assunto, sobre o Cristo Consolador. Então, Anderson, seja bem-vindo, obrigado pelo convite aí, e ficamos bem contentes com a tua presença com a gente hoje. Olá, tudo bem, pessoal? Também muito contente em estar aqui, né? Praticamente encerrando, né, o nosso ano, o projeto do Carlos aí, né, do Digi Estudo, e que deu muito certo. Nós temos material amplo, vasto aí, né, no nosso canal do YouTube. Então, é uma honra estar aqui, colaborando um pouquinho mais e falando do nosso ator principal aí, né, nosso mestre, Jesus. Legal. Lembrando, pessoal, né, falando que a gente, aproveitando esse teu gancho, a gente teve já nossos trabalhos de estudo, projeto da área de infância e juventude, mas com o objetivo de estudo justamente para os evangelizadores, os evangelizantes também da Juventude 3, e todos aqueles, né, que de alguma forma acompanham o canal do YouTube. E começamos esse trabalho lá em março, né? Março, e agora nós estamos em dezembro já, novembro, dezembro, né? Dezembro será o último programa. Então a gente ficou o ano todo aí entrevistando o pessoal. Então foi bem bacana realmente. Então a gente vai falar sobre o Cristo Consolador. E na primeira questão, eu queria trazer aqui para nós, conversar, para te falar para nós. Eu queria te perguntar já a primeira pergunta, né? Quem é o Consolador prometido? Quem tu pode falar para nós sobre quem é o Consolador prometido, já que a gente vai falar sobre o Cristo Consolador, mas nessa visão espírita, né, quem seria o Consolador? Pois é, uma pergunta bem fácil, né? Bem tranquila. Né? Afinal, falar sobre Cristo é tão bom, é tão fácil, mas tão difícil ao mesmo tempo, né? E o desafio é grande, né? Então, vamos começar aqui lendo, né, o que é o Cristo Consolador, que trata do nosso capítulo 6, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem por título o Cristo Consolador. Então, só para definir quem é esse Consolador prometido, ele fala assim no item 3: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, aqui nesse pequeno parágrafo aqui, ele já dá o spoiler, né, de quem é o Consolador prometido, né, porque ele diz aqui, ó, enviará outro Consolador, ou seja, além dele, além de Jesus, que era o grande Consolador, ele vai enviar outro Consolador, tá? Então Jesus já era um dos Consoladores, né? E aí ele fala aqui também, a fim de que fique eternamente convosco. Então, puxa, se vai ficar eternamente convosco, né, no caso, conosco, não pode ser uma pessoa, né, porque ninguém vive eternamente. Então, que o mundo não pode receber, ou seja,
o mundo na época dele não estava maduro ainda para compreender esse Consolador que viria, né? E vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, fará recordar, né, porque ou ficou esquecido ou mal compreendido o que ele ensinou. Então, baseado nesse parágrafo, né, só pode ser uma doutrina, né? Então, a nossa doutrina, né, o Espiritismo, por ter muitas características similares, né, com o que Cristo pregava, similar não, batia tudo, né, tudo que resume, né, o que Cristo ensinava. Hoje o Espiritismo, nosso Evangelho, a parte moral, está contida. E então, é muito assemelhado com o Espiritismo, né? Então só resta crer-nos, né? Resta crer que o Espiritismo é esse Consolador prometido, né? E ainda indo um pouquinho mais adiante, ele falou, bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados, isso mais embaixo, né? Então, como se sentir bem sofrendo, né? Sendo um aflito, né? Sendo aflição, tendo aflição, e como se sentir bem sofrendo. Então, o Espiritismo explica isso. O Espiritismo nos mostra causas, né? As consequências do sofrimento, né? E só para findar essa afirmação do que o Espiritismo é o Consolador prometido, ele fala, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então já está morta a charada aí, né? O nosso Consolador é nossa doutrina espírita, né? Beleza. Tu falou que Jesus também, de alguma forma, era um consolador, né? E aí eu queria te perguntar justamente isso. Se Jesus era, de alguma forma, um consolador, fala o texto, né? Ele é outro consolador, sendo Jesus um consolador também, de que forma Jesus nos consola? Já que tu falou também sobre as aflições, né? Todos nós nesse mundo temos aflições, algo, né, nos aflige sempre. Então, como é que Jesus consegue nos consolar ou como ele, de alguma forma, nos consola? Pois é, ele na época ele consolava, né? Os seus ensinamentos era através de parábolas, né? E continua sendo até hoje para nós, né? Então a gente pega os ensinamentos dele e estamos sendo consolados, né? Pela fé, pela esperança, né? Ele fala: "Vinde a mim". Então, ou seja, estando com ele, nós estaremos consolados. E ele os seus ensinamentos são incríveis, né? Até eu estava lembrando de um filme, né? Na verdade não é um filme, é um seriado bíblico, e onde tinham vários apóstolos e seguidores de Cristo. O Jesus estava atendendo a multidão, né? Estava fazendo ali suas curas, né? E os apóstolos e esses amigos, esses seguidores, estavam em volta da fogueira, né? Já era noitinha, e Jesus tinha passado o dia inteiro laborando, o dia inteiro atendendo a multidão, né? E aí, diante da fogueira, os apóstolos começaram a conversar e a divergir sobre alguns assuntos. Quem é o preferido? Eu acompanhei, eu sei isso, eu sei aquilo. Começaram as coisas mundanas, né? Começaram a divergir sobre quem acompanhava melhor o mestre e tudo, né? E aí ficou esse filme ficou, eu acho que uns 10 minutos eles divergindo, né? Discutindo. E aí puxa, onde é que vai chegar isso, né? E aí quando de repente vem Jesus, né? Já no finalzinho da noite ali, vem Jesus caminhando afoito, assim, e só passa por eles, que estão todos em pé na fogueira, passa por eles, bota a mão assim no ombro de um e diz: eu vou me deitar, eu estou muito cansado. E vai se deitar, né? E aí fica aqueles, sei lá, 10, 15 segundos no filme, assim, de silêncio, né?
e vale o ensinamento, né? Puxa, ele ensinou sem falar nada, sem proferir uma parábola, sei lá, né, um verso bonito, um ensinamento bonito, não, ele só disse, estou indo dormir. Então, ele já ensinava pelo próprio exemplo, né? O exemplo dele de devoção. Puxa, o cara passou o dia inteiro ali, atendendo a multidão, e aí vão os outros nas vaidades, né? E aí eles mesmos se flagraram disso, né? Daí eles ficaram se olhando assim, cara, com vergonha, óbvio, né? Do que eles estavam falando. Então, Jesus ensinava sempre, sempre. Ele consolava sempre, né? Não há uma passagem de que a gente tenha escrito no nosso evangelho que não seja o consolo, né? Então, sempre pela fé e pela esperança. Eu acho que essa questão da esperança, e é o que realmente a gente pode, nos leva realmente a crítica, né? por ter como base uma das bases, esse aspecto, que é a questão da esperança, que é justamente a questão da vida futura, né? Porque imagina só, se a gente não tivesse essa certeza, ou essa visão da vida futura, a vida seria só essa aqui, essa existência. E Jesus veio mostrar justamente as questões relacionadas a coisas no futuro, a esperança de algo melhor, que as coisas vão mudar, né, de outras vidas, enfim. Então, realmente, Jesus, essa certeza que ele trazia dentro dele, esse ser que ele era, irradiava dele, né, essa própria consolação, né, isso é bem bacana. Tem uma frase, um texto que está no livro Boa Nova, que é do Humberto de Campos, biografia do Chico, que é um texto que pega lá o Evangelho de João, quando Jesus está lá prestes a ser preso pelos romanos, e Jesus faz uma prece e lá ele fala algo mais ou menos assim, como pedindo para Deus dar força para ele naquele momento e iluminar ele com aquela mesma luz que ele tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, ele estava dizendo que ele já tinha adquirido a luz espiritual, da redenção espiritual, antes que o mundo, o nosso planeta existisse. Ou seja, ele já tinha uma vivência, né? Então, uma certeza que ele trazia para nós só da presença dele, isso que eu acho que é bem bacana. Só da presença, né? Só na presença, é algo fantástico, assim. A gente não tem nem ideia ainda, nem noção exatamente como é isso. Mas eu queria te perguntar também um pouquinho nessa questão assim, da consolação. Jesus está sempre, esses aspectos de Jesus são sempre consoladores, né? Mas eu digo assim, apesar disso, tem muitas pessoas que vivem uma situação inconsolável, por perdas de trabalho, perdas profissionais, perdas de familiares, perda de esperança em alguma coisa, enfim, são pessoas que perderam justamente essa esperança, ou que simplesmente não querem viver. Como consolar, então, essas pessoas que estão inconsoláveis? O que tu acha? Eu acho mesmo, né? Não, mas aí é que está o desafio, né? É difícil, né? É difícil realmente. Quer dizer, consolar é fácil, né? Proferir palavras, exemplificar, né? Agora é difícil para que a pessoa esteja não esteja refratária, né? Que consiga receber aquela ajuda, né? Então, é claro que a gente não tem como eliminar as dificuldades, não tem como tu cessar aquela dor moral, dor física, não tem como, né? Mas, claro, a gente procura orientar, né? A gente não faz cobranças, né? A gente não cobra também, porque tu fez isso? Então é por isso que tu tá, né? Não, tem que ser brando, né? Também a gente pode indicar exemplos, né, já que a gente tem também na doutrina, de labores positivos, né, de casos que as pessoas passam, né, e exemplificar, segue esse exemplo, né, que de repente tu consiga sair dessa, né. Indicar leituras também, leituras edificantes, né, e sempre estimulando a ligação com Deus, né, sempre
esse é o objetivo principal, sempre mantendo essa ligação com o divino, para que a pessoa consiga, né, ter esse consolo, ter essa esperança, como nós falamos antes, né, e que ela também esteja predisposta a fazer a sua autoanálise, né, a sua autoterapia, né, procurar de repente, se não tem condições, procurar um psicólogo, né, o nosso atendimento fraterno também da Casa Espírita tem uma efetividade muito grande quanto a isso, né, principalmente nesses dias atuais, né, que a gente está vivendo realmente dias difíceis. Então é sempre bom ouvir uma palavra de consolo, realmente, né. E é isso, a pessoa tem que estar predisposta também a mudar, a entender, a ouvir aquilo, né. Nós temos um exemplo de um potencial suicida, né, que liga para o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, e o atendente ali tem essa difícil missão realmente de consolar, né, sem âmbito nenhum religioso, né, então é mais difícil ainda, né, e aí ele consegue demover aquele potencial suicida dizendo para ele varrer o corredor do prédio onde ele mora, né, e aí faz isso durante uma semana, e ele fez isso durante uma semana, né, varreu o corredor ali do prédio, onde os moradores começaram a notar ele, né, começaram a notar que, puxa, o cara legal, né, tá varrendo o prédio, né, bom vizinho, e ele se sentiu útil, ele viu que a vida era muito mais do que ele pensava, né, então um simples gesto, uma simples palavra, uma simples orientação, né, o cara conseguiu sair desse pensamento de suicídio, né? Então, é orientar. Às vezes, pequenas coisinhas são suficientes para ajudar a pessoa, né, a sair. Às vezes, a pessoa só está esperando realmente uma pequena coisa, né? Isso é legal, né? Importante isso. E eu queria te trazer agora uma questão do livro, desse capítulo, Cristo Consolador, que diz o seguinte, um trechinho, tá? Que eu queria fazer uma pergunta em cima disso. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos. Então, ele está falando aqui sobre essa questão dos objetivos, né, dos sofrimentos. Daí a pergunta é, qual é o objetivo das dores e dos sofrimentos nossos? Já que nessa vida a gente sofre, e aqui como fala, né, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos. Mas qual o objetivo, então, desse sofrimento, dessas dores que a gente passa? Pois é, tem aqui, eu complementaria até essa questão, porque diz aqui, onde o homem espia o seu passado. Muitas vezes ele espia também seu presente, né? Muitas vezes é coisa que a gente faz aqui nessa nossa encarnação, e é bom que a gente já espia na hora ali, né? Não perde tempo, né? Não precisa, não, vamos jogar para a próxima encarnação, não, vamos espiar agora, né? Mas, assim, o objetivo da dor é de sofrimento. Bom, a dor é extremamente necessária, extremamente presente, né, na nossa vida, né? A dor antes de tudo, é um sinal de proteção, né? Tem uma doença que acomete aí menos de 50 pessoas no mundo, ainda bem, é bem pouca, né? Que é a analgesia congênita, né? Que a pessoa não sente dor. Aí imagina, né? Tá fazendo comida ali com a mão em cima do bico da chama e tá se queimando e não vê, não sente dor, não tem problema, né? Então, imagina, é terrível isso. A dor é a proteção, ela vem para avisar que algo está errado no nosso organismo, né? E aí tem a dor física, né? Que essa seria, né, a que a gente mais sente, aí, vamos dizer assim, mas atualmente não, atualmente a dor moral também tá ali, né, tá galgando ali espaço bastante, né, então além da dor física tem a dor moral, né, e o objetivo da dor é realmente conscientizar, né, da importância da dor na nossa evolução, né? Nós temos que evoluir pela dor, a gente tem que aprender com esses momentos que não são tão bons assim, né, temos que levar como algo positivo, né?
e buscar como forma de transformação moral, né, para nossa caminhada, né? Então a dor, assim, ela tem a função de depuração, né? O que seria depuração? Depuração é expurgar todas aquelas substâncias ruins que tem em algum local, né? Então seria a purificação. Então a dor tem esse objetivo de purificar, de fazer com que a gente consiga sair daquele momento ali e fazer o homem compreender, né, que o porquê da dor. A gente tem que buscar muito isso, né, para trazer força e paz nessa busca também, né. Isso aí é importante. Então a dor é extremamente necessária. Ninguém gosta, todo mundo vai estar dizendo, não, a dor não, mas ela é muito necessária, extremamente necessária para a nossa evolução. E o bom de tudo é que todo mundo tem dor, né? Não interessa, né, o pobre, o rico, um pouco mais evoluído do que nós aqui, né? Sempre vai sentir dor, né? É importante nesse nosso mundo de provas e expiações, todos estão sujeitos à dor, né? É isso. Sabe que começou falando sobre essa questão, né, dessa vida, de outra vida. O Raul Teixeira diz que grande parte das nossas dores e sofrimentos é dessa vida, né, das ações nossas, consequências dessa vida. E tu falou da dor que iguala todo mundo de alguma forma, né, realmente, né. Se a gente vai no hospital e quem está lá, às vezes está acamado lá, uma pessoa rico, pobre, idoso, uma criança, não importa, né? Tá todo mundo igual ali, com a mesma roupinha, as mesmas comidas. Então, na verdade, nada importa naquela hora, só importa a nossa recuperação. Então, na verdade, a dor acaba igualando todo mundo realmente nesse mundo. E eu queria te perguntar, lá no capítulo 5 do Evangelho, fala sobre bem-aventurados aflitos, lá fala sobre o bem e o mal sofrer. O que seria esse bem e mal sofrer? O que os Espíritos querem dizer isso? Bem e mal sofrer nesse capítulo do Evangelho. Pois é. É até meio engraçado, né? O bem e mal sofrer. Tem gente que adora sofrer, sofre bem, né? Sofre muito bem, né? Aquele que diz, não, eu adoro sofrer, né? Mas não é esse o sentido, né? Do que ele explica no capítulo 5 ali, né? Então seria o bem sofrer, seria tu passar por aquela dor, aquele momento, né, de dor, passar bem, ou seja, passar resignado, né, passar aceitando aquela dor, né, aquela dor física, dor moral, tu aceitar aquilo como forma de evolução, novamente falando, né, e passar bem, né, passar por aquele momento, aprender com aquele momento. E o mal sofrer, é como o próprio nome já diz, né, seria tu não aceitar aquela dor, não aceitar aquele momento, não te resignar, apresentar resistência, né? E, obviamente, tu vai sofrer muito mais com aquilo. Então, teria que passar bem, né? Sofrer bem, vamos dizer assim, né? Para que a gente consiga sair daquele momento o mais rápido possível, né? Então, basicamente, é isso. Não apresentar resistência àquela dor. Passar por aquele momento, procurar ajuda, né, procurar o consolo, procurar o Mestre Jesus ali para perguntar sempre, né, o que ele faria. Tá, então tá, vou ficar resignado, vou me ater a essa dor, para esse momento eu sei que vai passar, porque nossa vida como eu digo, é um eletrocardiograma, né, altos e baixos, né, tá sempre, né, a gente não tem momento sempre no pico, né, então a gente vai passar por essa dor sempre, esse sofrimento, né? Então, nos resta sofrer bem, né? O problema, às vezes, é que a gente sofre com o sofrimento, né? Tá sofrendo alguma coisa e tu sofre, mas é o sofrimento do sofrimento, né? Aí que é complicado mesmo. Aí que é difícil. Não, e o que eu estava falando, tem gente que é profissional, né?
profissional no sofrimento, né? Gosta de Sim. sofrer, então vai dessa pessoa entender, né? Não, é isso, ó, vai passar, vai passar, todos passamos, né? Mas então vamos sofrer legal, né? Vamos sofrer da forma comedida, né? Pois é. O que eu ia te perguntar? Outra questão que eu queria trazer para ti é o seguinte: Jesus teve uma frase lá que fala, né, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Claro, tem todo um contexto por isso, mas o que ele quis dizer com essa frasezinha, né? O jugo dele é suave e o fardo é leve. O que significa essa frase do Cristo? Essa aí é a minha passagem preferida aqui desse capítulo, né? Então, acho que vale ler aqui rapidinho, né? O jugo leve, que é o item 1 do capítulo 6, que ele fala, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, né? Então, excelente essa frase aqui, esse parágrafo, né? Então, o que é o jugo, né? O jugo é um instrumento uma ferramenta de madeira, né, que vai em cima do pescoço dos bois, né, para tracionar. Geralmente o boi ia tracionar um moinho, um pilão, o arado também, né? Então o jugo é aquela parte de madeira onde colocava no pescoço da parelha de bois, né? Parelha, no caso, 2 animais, para tracionar o moinho, né? Enfim, a ferramenta necessária lá para arar a terra. Então ele faz analogia ao jugo, né? Evidenciando também a cooperação, né? São uma parelha de bois, né? Então o jugo, duas pessoas, ou seja, vinde a mim, tá? Então eu vou junto com Jesus. Então aí que está o segredo, né? Eu não preciso sofrer sozinho, né? Eu posso sofrer junto com Jesus, que é muito melhor, né, do que sofrer sozinho. Então ele dá essa ideia de solidariedade, né? Compartilhando com alguém, né? E deixa eu ler mais aqui um pouquinho ainda sobre isso, né? Estais aflitos e sobrecarregados, né? Então ele diz assim, ele não quer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Ele não quer simplesmente que tu largue para ele o problema, né? Não quer que tu largue o fardo, que é pesado, um fardo de feno, por exemplo. Geralmente fardo a gente vê como uma coisa pesada, né? Então ele não quer simplesmente que tu largue para ele, né? Não é tu largar o fardo, não. Vai com ele, vai com o teu fardo, não é tu chegar lá, Jesus, aqui tá minha cruz, legal, tchau, tô indo. Não, tu tem que ficar, tu tem que carregar, e junto com ele, né? Então junto com Jesus, para que aquele fardo se torne um pouco menos pesado, né? Menos agressivo para o que tu tá carregando, né? E eu gosto de falar um exemplo também, né? Aí o Carlos está lá, né, num domingo, foi lá comprar, fazer compras no mercado, né, e aí pega 2 sacolas, né, ele resolveu caminhar, né, para exercitar, para malhar, aí foi a pé, deixou o carro na garagem, aí chegou na ladeira, né, com 2 sacolas, cada uma pesando ali seus 3, 4 quilos, né, e aí, obviamente, ele começou a subir a ladeira, começou a sentir, chegou no meio da ladeira, puxa, não é mais 3, 4 quilos, a sacola de cada uma já está pesando 8, 9 quilos, né? Então, já está ali sofrendo no meio da ladeira. Aí, quando vê, encontra o Anderson ali, olha o Anderson aí, e começa a conversar, claro, o Anderson também está com outras sacolas, não pode carregar a sacola do Carlos, né? Mas aí os dois começam a conversar, né? Os dois não se viam fazia tempo, e os dois têm uma amizade legal, uma amizade bonita, e começam a recordar, né? Lembra o tempo do Digi lá, quando não tinha pandemia e tal. E aí começa aquele papo legal, e começa a falar de Jesus, e começa,
né, a trocar ideia, e quando vê, de repente já está lá em cima da lomba, né, da ladeira, já chegou no teu objetivo lá, pô, tua sacola que tinha 4, 5 quilos, já já está 500 gramas ali, tu já nem nota mais que tu está com peso nas mãos, né? Então, assim é caminhar com Jesus, né? Tu começa a caminhar com ele, e teu fardo, quando tu vê, puxa vida, né? Fardo? Que fardo? Nem tenho mais fardo nenhum. Então, é isso que representa esse ensinamento dele, né? Com ele, né, o fardo se torna, né, bem mais leve. Então, sempre caminhamos junto com Jesus, né? Legal, gostei desse teu exemplo aí, vou usar ele. Bem legal, gostei da analogia aí. Eu ia dizer que tu tinha ido comprar carne para o churrasco, mas não, eu esqueci que tu não come carne, mas tudo bem. Não, daí ia ser sacanagem. Anderson, outra pergunta agora para ti. Eu queria ler aqui para ti o da Epístola de Pedro, tá? Que diz o seguinte, tem uma frase dele que diz o seguinte: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele está falando que o amor ele cobre todos os pecados. Mas aí eu te pergunto, né? A gente conhece a questão do espiritismo que nos mostra sobre a lei de causa e efeito. Isso não vai um pouco contra essa questão da lei de causa e efeito, né? Nós não iremos todos responder pelos nossos erros, pecados, entre aspas, né? Então, se o amor cobre a multidão dos pecados, nós não iremos responder para nossos pecados. Como é que fica a questão da lei de causa e efeito que o que pode dizer para nós? Bom, primeiramente, sim, tá? Respondendo, sim, o amor realmente cobre uma multidão de pecados, né? Então, isso está na frase e realmente é verídico. e assim, no Espiritismo, como a gente tem muito o estudo da causa e efeito, né? Realmente, também, toda causa, sim, tem um efeito, mas que tu pode abrandar esse efeito, né? Nós vamos responder pelos nossos atos, né? Afinal, esse tal de livre-arbítrio, né? Ele rege nossas vidas, então sempre a gente vai acabar respondendo pelos nossos atos. Então, a gente vai, né? Errou, legal, então vamos reparar o erro, né? Derrubei a cerca do vizinho, legal, vou lá reconstruir. Mas o vizinho não quer deixar, né? De novo ali, ó, o Anderson derrubou a cerca do Carlinhos, né? E aí o Carlinhos, né, não gostava, agora já virou, o Carlinhos não gostava do Anderson. Mas como é que eu vou consertar a cerca do Carlos? Não tem como, né? O cara não deixa eu consertar a cerca dele, não gosta de mim, tá, beleza. Então eu vou consertar outras cercas, né? Não precisa ser necessariamente a cerca do Carlos, né? Então vou lá consertar a cerca dos outros que estão também precisando, né? Então esses atos, assim, vão acabar abrandando, né? Porque não tem penas eternas, né? Então a gente sempre vai resgatar, sempre existe a possibilidade da gente resgatar, da gente fazer o bem, né? Então, isso que é bom no Espiritismo, né? Não existe um determinismo, né? Não tem uma tabelinha feita, né? Eu falo muito isso na juventude, né? Não existe uma tabelinha, eu fiz isso, então vou ver aqui, isso responde, representa tal. Não tem essa tabela. Então, por isso que a gente tem que sempre procurar fazer o bem, e isso realmente vai apagar essa multidão de pecados. E eu trouxe um casinho bem legal aqui, bem rapidinho também, eu vou ler aqui, ó. Um exemplo prático é retratado pelo espírito Hilário Silva, no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, no qual descreve o fato de Saturnino Pereira, que, ao perder o dedo junto à máquina de que era condutor, se fizera centro das atenções. Como Saturnino, sendo espírita e benévolo para com todas as pessoas, pôde perder o dedo. Saturnino era bom, Saturnino era espírita, Saturnino era um exemplo de pessoa. Mas que justiça de Deus, que justiça divina é essa que o cara perde o dedo, né?
Aí, continuando, parecia um fato que ia contra a justiça divina. Contudo, à noite, em reunião íntima no centro espírita que frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada havia triturado o braço de seu escravo no engenho rústico. O orientador espiritual assim lhe falou: por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado e você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Então, o Saturnino, praticando bem, claro, não só pela doutrina espírita, mas todas as outras religiões que praticam o bem, que pregam o bem, também são válidas, né? Então, ele tirou, fez um escravo perder o braço, então ele pediu, né, no plano espiritual, na sua programação de reencarnação, seria para perder o braço também. Não, eu quero reencarnar e eu quero perder o braço. Mas devido, né, aos seus atos constantemente no bem, ele apenas perdeu um dedo, né? Então, realmente é isso, né? O amor realmente sempre vai apagar essa multidão de pecados, né? Pecado entre aspas, né? E tem outro também, outro caso que agora que eu lembrei, de um rapaz que tirou foi suicida, né? Tirou a vida. E aí a mãe dele conseguiu, através da doação, né, das suas córneas, né, dos seus olhos, acabou doando, né, fazendo com que outra pessoa enxergasse, e aí então ele teve também a sua passagem pelo umbral diminuída, né, em razão da doação das suas córneas, mesmo que involuntariamente, porque foi a mãe, né, que rezou muito, obviamente, né? Então também ele acabou abrandando o seu estágio lá no umbral devido, né, ao bem que ele fez para outra pessoa que voltou a enxergar, né? É bem isso aí mesmo. Na verdade, o que está envolvido isso é a misericórdia de Deus, né? Que nos dá a possibilidade de resgatar nossas dívidas através de boas ações, né? Então, não necessariamente a gente tem que pagar espiando, mas pagar através do amor, né? E a gente pode fazer uma analogia assim também com a questão, por exemplo, no nosso caso, né, da evangelização. Talvez muitos jovens e crianças tenham passado por nós nesses anos todos. Talvez a gente tenha desencaminhado por algum motivo, em alguma circunstância, e agora vem e a gente tem a oportunidade de reencaminhá-los de alguma forma, né? Ou contribuir de alguma forma para que eles possam se reencaminhar para o bem, né? Então, essa é a oportunidade que Deus nos dá, né? O amor cobre justamente essa multidão de pecados que a gente, se a gente vier só para pagar, a gente, nossa vida ia ser um tumulto, né? Não ia ser fácil. Não ia ser muito, já não é fácil, né, Carlos? Não ia ser nada, ia ser muito fácil, né? Anderson, agora eu querio uma pergunta do livro Ação e Reação. André Luiz, nesse livro, esse livro é muito bom, quem puder ler também. Ele traz lá nos conceitos do livro, né, tem várias ideias, né, mensagens interessantes, mas uma das coisas interessantes do livro é ele fala sobre dor, evolução, dor, expiação e dor, auxílio. Né? Eu queria que tu comentasse um pouco para nós, que no livro ele fala, né, mas eu queria que tu comentasse, explicasse um pouco para nós o que significa, na verdade, essa dor, auxílio, evolução e expiação. Pois é um livro muito bom, realmente, né? Um pouquinho difícil, né? Mas, assim, se não é um livro para estudar, não tem graça, né? Então, eu tenho que estudar, realmente, não, a doutrina é isso, né? Tu não lê, fora os romances espíritas, né? Que sempre estão ensinando também, mas, geralmente, o resto da codificação, tu tem que estudar, tem que ler várias vezes e até cair a ficha, né? Até entender, né? Mas, assim, ele divide ali em 3 tipos de dor, né? Dor evolução, dor expiação e dor auxílio,
Mas, assim, é sempre lembrando que o objetivo da dor é sempre a evolução, né? Sempre a transformação moral, sempre o aprimoramento, né? do ser, né? Então, a dor-evolução, ele diz que é a dor que atua de fora para dentro. Ué, como assim a dor de fora para dentro, né? Não, é a dor que tu acaba sofrendo aquela dor, mas por um agente externo, né? Por exemplo, um convívio com um parente difícil. Quem não tem, né? Quem não tem na família, né? Então, ou seja, é uma dor que tu vai introjetar devido à convivência, né, com o teu parente, né, que o parente é muito difícil, né? Também no trabalho, né, no trabalho, a pressão exercida pela chefia, muitas vezes também, acabam te fazendo mal, né, acabam te trazendo uma dor externa, né? Uma traição, né, uma traição ou do cônjuge, ou então de um amigo, né, que tu tinha um bem-querer. Então, tudo isso é dor que atua de fora para dentro, né, uma dor evolução, ou seja, tu vai evoluir com aquela dor, tu vai conseguir passar por aquele momento, basta entender, basta seguir o que a gente falou lá no início da nossa conversa, né? Então, ele representa, assim, a dor, evolução, seria a dor que atua de fora para dentro, né? Então, são fatores agressivos externos nos atingindo, né? Aí depois tem a dor expiação, né? Que daí essa é diferente. A dor expiação, ela atua de dentro para fora, ou seja, a dor vem de mim, né? A dor está dentro de mim, né? A raiva, né? A raiva, o egoísmo, né? Os vícios, tudo que a gente tem de bom, né? Tudo que a gente tem de bom dentro de nós. Então, essas são as dores expiação, ou seja, a dor que a gente tem dentro e atua, acaba muitas vezes até influenciando, né, outras pessoas da nossa convivência, né? E a dor auxílio, né? E essa que a gente recebe as bênçãos mais prolongadas, né? E as enfermidades do nosso envoltório físico, né? Um infarto que a gente tem devido a existências pretéritas, né? Então, algum defeito congênito que a gente já nasce com aquilo e ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, acaba desencadeando, né, aquela doença. Então, tudo isso, por um câncer, por exemplo, né, que muitas vezes tu pode ser que seja de outras vidas também, né? Então, isso é o dor auxílio, ou seja, vai te auxiliar a progredir. É todas essas dores, ele classifica em 3, mas é tudo dor igual, tudo dói, e tudo com o objetivo de aprimoramento do ser, tudo para nos levar, né, a crescer, nos levar para o objetivo principal, que é a transformação moral, né? São dores físicas e dores morais, né, que tem esse objetivo. É verdade. Eu ia te perguntar agora sobre a doutrina espírita, que a gente comenta, né, que ela tem os 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. E a gente está falando sobre o Consolador. A minha pergunta é, nesses 3 aspectos da doutrina espírita, qual é aquele que mais nós podemos entender que é o mais consolador? São os 3? É os 3 juntos? Ou cada pessoa talvez seja consolado de uma forma diferente? O que tu acha? Pois é, aqui eu vou dar minha opinião também, né? O mais adequado é realmente, como tu disse por último aí, ao que tu procura, né? Se eu quero procurar, se eu me identifico muito com o aspecto científico, então, legal, eu vou começar a procurar ali, né, o meu consolo. Agora, se eu gosto muito mais do aspecto filosófico, legal, eu vou procurar por ali. Então, nós temos esse nosso tripé que diz, né, que é a ciência explica, né, a filosofia indaga e a moral transforma. Então, ok, é legal procurar ciência, é legal procurar filosofia, porém nós temos sempre que ter o nosso aspecto religioso, né,
acentuado, tem que estar, tem que ser um componente desse tripé. Sozinho, tu acaba ficando um pouco sem sentido. Tu vai na ciência, por exemplo, aí tu vai chegar, tu vai ter a tua limitação, não vai muito mais à frente, porque, opa, aqui acabou, né, a explicação que eu precisava, e agora, para que lado que eu vou? Puxa, então vou ter que me apegar em algum outro aspecto. Ok, vou pegar no filosófico, tá? Vai, acabou, né? Então, tu tem que ter esse entendimento também na parte religiosa, tu tem que, tu também falou aí, tem que ser os três aspectos juntos, né? Esse seria o ideal. Eu digo que é o mais adequado àquele indivíduo quando tu está entrando, quando tu está conhecendo, né, a doutrina, aí é legal, vou partir para esse lado da ciência, mas jamais tu pode abandonar o resto dos outros dois aspectos, né? Por isso que a gente fala que é o tripé, né? A gente está em cima desse tripé, né? Imagina, eu estou já imaginando realmente um tripé do celular, né? Tem três perninhas ali, o celular em cima. No momento que tu tira uma perninha, puf, o celular cai, né? Então, os três são importantes. Claro que a gente sabe que o aspecto religioso também é mega importante, que não pode ficar sem também a ciência, sem a filosofia, né? Então, por isso que a doutrina espírita é rica nisso, né? É rica no aspecto filosófico, no aspecto científico e também no religioso. Então, eu acho que é isso, né? Os três são muito mega master full HD importantes. Anderson, uma pergunta. A gente sempre fala na casa espírita, né, algumas pessoas falam, né, às vezes, de vez em quando a gente fala, né, que a casa espírita é um templo, é uma escola, um hospital, uma oficina, enfim, vários aspectos, né? Mas qual, de fato, é o papel de uma casa espírita? Né? São todos esses? Enfim, o que tu acha? Pois é, aqui eu não vou mais no achômetro, aqui eu já vou recorrer ao... aqui eu vou recorrer ao OSCE, né? O que é o OSCE? OSCE é orientação ao centro espírita, né? Aqui ele vai determinar certinho, mas, novamente, como a questão anterior, ele é adequado àquele momento daquele indivíduo que está procurando, né? Se eu estou procurando escola, legal, vou procurar ali a casa espírita como escola, e no decorrer do teu estudo, no decorrer da tua vida, né, no espiritismo, tu vai acabar também utilizando como hospital, tu vai, né, vai acabar sendo o teu segundo lar, né, tua oficina também para aprender novos desafios, né? Então, sempre tu vai entrar por uma dessas portas, né? Sempre vai ter essa porta de entrada, né? Porém, vamos ler aqui rapidinho o que o OSCE, né, a Orientação ao Centro Espírita, nos diz, que ele é um núcleo de estudo, de oração, de trabalho, são escolas de formação espiritual e moral, são oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento, são casas onde as crianças, jovens e adultos e idosos têm oportunidade de conviver, são recantos de paz construtiva, são núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das casas do cristianismo. Então, seus objetivos têm por objetivo promover o estudo e a difusão e, muito importante, a prática da doutrina espírita. Então, é tudo isso junto reunido, né? Como diz o... Muito bem. Outra questão, assim, a palavra consolar, né, ela significa confortar, aliviar, de um modo geral. Mas, além de confortar, consolar, aliviar, o que mais precisa um espírito para superar suas dificuldades, né? Pois é.
nós encarnados, né, precisamos de tudo que a gente já falou, né, do consolo, do apoio do nosso Mestre Jesus, da doutrina espírita, das dores, né, e, porém, o que o espírito, né, precisa, no caso, ele no plano espiritual, né, na erraticidade, ele vai precisar de provas e expiações, né, para essa transformação moral, né, para que ele tenha essa evolução, para que ele tenha esse crescimento, né. Então, obviamente, ele vai pedir por provas, né, vai pedir para ter algumas provas, algumas expiações, ou até, de repente, alguma missão, e sempre objetivando a dor, sempre ali, claro, né, o bom se não fosse, né, se não fosse assim, mas ele reencarnando no mundo de provas e expiações, ele inevitavelmente ele vai ter que passar por isso para evoluir, né? Então o espírito hoje ele precisa disso, ele precisa das provas e expiações, né, como um mecanismo evolutivo, né? Ele tem que ter isso para conseguir aprender, né, com seus erros do passado, e é isso, né? Essas provas e expiações é que vão trazer o conforto, né? O consolo para esse espírito. Legal. É isso aí, eu acho que tem que ter realmente, né, essa questão, né? Senão a gente não acaba não superando também, né, essas dificuldades, né? Tem que ter as oportunidades de superar para superar as dificuldades, né? Essas dificuldades são importantes. Queria te perguntar agora, tem uma frase que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria que tu se aprofundasse um pouquinho mais para nós, né, no significado dessa frase, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Pois é, como eu te falei, né? Tem os sofredores profissionais, né? É que tem gente que tem uma facilidade, assim. Não, mas é uma capacidade do ser humano, né? Eu acho que talvez justamente por isso, né? Para a gente, por estarmos, desculpe, por estarmos no mundo de provas e expiações, né? Essa nossa condição, assim, do ser humano de ser um pouco, de ter aquela autopiedade, daquele da autopunição, daquele sofrimento, né? Então, isso é inerente ao ser humano. Então, eu estou brincando aqui do sofredor profissional, mas né, como eu digo no Digi lá, ó, a mãozinha apontada, aquele é o sofredor profissional, né? No entanto, estou apontando 4 dedinhos, 3 aqui, 4 agora, apontando para mim, né? Então, tudo é questão de identificação, né? Então, assim, o sofrimento realmente é opcional, o sofrimento vai da gente dar o tamanho a que ele merece, né? E isso é um caso também muito de indivíduo para indivíduo, né? Eu posso estar com uma unha encravada e posso estar ali, nossa, meu mundo vai acabar, vou morrer, né? E outra pessoa está lá, perdeu um dedo, né? Perdeu um membro, tá ali, que legal, né? Perdi um membro, tá bem tranquilo, né? E então a dor, assim, o sofrimento vai de pessoa para pessoa. Tu passa, a dor vai ser a mesma, né? Porém, vai ser diferente em cada ser humano, cada indivíduo, né? Eu me lembro muito da minha esposa que estava para ganhar a nossa filha, né, a Isabela, e aí então já estava em trabalho de parto, tudo, e a médica anestesista não vinha nunca atender ela, né? Por quê? Porque ela estava passando aquela dor, né, extrema, ela estava passando muito bem. E a pessoa da sala ao lado, né, gritava, mas gritava, fazia cada fiasqueira assim, nossa, muito, muito, muito grito, né? Então quem é que a anestesista foi atender, né? Foi atender primeiro aquela lá, mesmo entrando em trabalho de parto depois da minha esposa, né? Mas não, aí são maneiras de sofrer. A dor talvez fosse a mesma, né, das duas, porém, uma passava de uma forma, né, a outra de outra forma bem diferente, né. Então, por isso que a gente tem que saber sofrer, né, a dor vai persistir, né, e vai da gente
passar por aquele momento. A reação vai ser diferente em cada um, né? Então, vamos optar por seguir em frente, né? Não se deprimir e tal, para que a gente consiga passar rápido por aquele momento, né? Tanto é que depois chegou o anestesista lá e deu tudo bem, daí deu... aí a dor cessou, né? Sabe que a Deise também ela foi bem assim, não digo tranquilo, porque não é tranquilo, né, mas ela conseguiu, né, vista de outras pessoas que estavam lá dentro realmente, ela foi bem assim, né, foi bem forte, assim, não digo nem tão forte, assim, no sentido de, né, mas assim, conseguiu levar bem, né, esse momento, né, e realmente é um momento bem complicado. E tu falou esse negócio da dor, também me lembrei, muitos anos atrás, eu vi um turista que tinha ido para Fernando de Noronha e ele perdeu o braço, um tubarão comeu o braço dele. E aí fizeram a entrevista com ele, ele bem tranquilo. Não, pois é, tu vê, né, tubarão comeu meu braço. Aí perguntaram pra ele, tu iria lá de novo? Não, ele ia sim, foi muito legal o lugar lá, gostei bastante. Sabe, ele levou de uma maneira assim, não tinha mais o que fazer, né, tinha perdido o braço. Né? Então, mas eu achei muito interessante a maneira dele agir, assim, muito suave até com relação. Ele poderia estar no meu braço, não vou mais poder trabalhar, não sei o quê, enlouquecer, né? Não, ele levou bem, né? Dentro do possível, levou de boa. E é bem por aí. Podia estar ali xingando o tubarão, né? Tá ali maldizendo o tubarão, porque eu nunca mais entro no mar, né? Alguma coisa assim. Não, estava ali tranquilo, de bom. Tranquilo naquelas, né? A gente sabe, né? Perdeu o braço, claro. de repente estava anestesiado, tudo e tal, mas é diferente, né? A reação para cada um, né? É verdade. Então sejamos, como é que é? Sejamos bons sofredores, né? É verdade. Eu sei que eu sou gremista, estou sendo um bom sofredor. Importante. Queria que eu te perguntar, mudando de assunto agora, porque eu não quero, senão eu vou começar a sofrer mesmo aqui. No Evangelho de João tem uma passagem que Jesus fala, né? No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Né? Qual a origem de tantos sofrimentos e de tantas tribulações nossas? Né? A gente sabe que são origens no passado, no presente, mas o que leva a gente no passado ou no presente ter essas tribulações, esses sofrimentos, essas aflições? Pois é interessante que até o mestre, né, teve tribulações, né, teve muitas tribulações, né? Então a gente pensa que a passagem dele, né, foi tranquila, sim, mas não, ele teve as suas tribulações, que seriam tribulações, né? Seriam provações, seriam expiações essas tribulações. Então a gente sabe que ele mesmo, nessa grandeza espiritual que ele tinha, ele passou por isso também, essas provações, essas expiações. Então, se até ele teve essas tribulações, o que sobra para nós, né? O que nós vamos dizer da nossa vida? Então, realmente, a gente tem que caminhar junto com ele, tem que estar junto com o nosso mestre, né? Tem que sempre lembrar da sua trajetória para que a gente consiga andar junto com ele, comparar, né? O que ele andou, o que ele nos ensinou, para que a gente consiga superar esses momentos, né? E coragem é fé, né? Coragem, vamos dizer assim, é fé no futuro, fé é esperança no nosso Mestre Jesus, para que ele ande junto com a gente, né? Então, a origem desses sofrimentos, obviamente, são as nossas ações, o nosso pretérito, né? Não, como eu falei também no início, né, muitas vezes não é o pretérito tão pretérito assim, a nossa própria vida atual, que a gente acaba contraindo alguns débitos, né, e acaba sofrendo já nessa vida, né, já expiando nessa própria vida. Então a origem é sempre a nossa, a causa é sempre nossa, sempre os nossos atos, as nossas imperfeições. Então passemos tranquilos por essas tribulações, né? Façamos a nossa parte, né? Que a gente consiga superar da melhor forma possível, né? Mas, e sempre lembrando, se até o mestre teve tribulação, o que sobra para nós, né?
É verdade. Anderson, no livro Consolador, na questão 239, Emmanuel traz o seguinte: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade, e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Eu queria que tu comentasse para nós esse conceito de dor que o Emmanuel traz, dor realidade, dor ilusão, que é um pouco diferente do conceito de André Luiz lá do livro Ação e Reação. Então, eu queria que tu comentasse para nós um pouquinho sobre esses conceitos que o Emmanuel traz. Pois tudo é dor igual, né? É dor igual, dói igual, né? Só que cada um tem a sua divisão, o seu conceito, né? Mas é dor igual, né? Aqui a dor realidade, né? Seria a dor do espírito, a dor real, a dor que realmente o espírito vai sofrer. Né? E a dor ilusão seria a dor física, a dor do corpo, né? A dor que passa, né? Tu tá com um problema físico e acabou, depois de nem que tu venha a desencarnar, né? A dor física acabou, né? Agora, a dor realidade, que seria a dor do espírito, a dor moral, essa é importante, essa que vai permanecer no teu espírito, né? Vai permanecer no teu âmago. Então, tu teria que trabalhar ela muito mais. Mas as duas dores têm a sua devida importância, né? As duas dores têm que ser tratadas, tanto a física, né, para nossa preservação do nosso corpo, e também a dor moral, né? Até pode desencadear, né? A física acaba, né, de repente, desencadeando a dor também moral. Então, por isso é importante tratar sempre as duas dores, né? E agora, antes, eu queria te perguntar o seguinte, para a gente encerrar, que tu trouxesse uma mensagem, a gente está falando tanto de dor, uma mensagem consoladora para todos nós, para a gente encerrar o nosso trabalho. Tranquilo. Mas só deixando a mensagem, né? Tem uma mensagem bonita aqui, mas só deixando, né, o nosso resumão de todo esse papo, né? E todo mundo tem nossos problemas, todo mundo tem as suas dores, né? Dor física, dor moral, e sempre alternando esses momentos, né? Esses momentos felizes, outros nem tanto, né? Mas a gente sempre deve enfrentar essas provações, essas expiações, sempre com coragem, né? Sempre com fé, sempre com esperança, sempre com a confiança, né? Sempre andando junto, de mãos dadas, né? Com o nosso Mestre Jesus, nosso guia, né? Nosso modelo, para que a gente consiga passar por essas tribulações da melhor forma possível. A gente vai passar, isso sem dúvida, né? Mantemos-nos resignados, né? E de bom ânimo sempre. Né? Então, deixa eu pegar minha mensagem aqui. Estamos com tempo, né? Dá uns 3 páginas, mas é tranquilo. Tá? Não é tanto assim. Pois é, a gente não poderia deixar de falar dele, né? Então, a mensagem é retratando realmente o nosso mestre, né? A mensagem chama-se Rabi da Galileia. Essa é da redação do Momento Espírita, né? Do Paraná, da FEP do Paraná, Federação Espírita do Paraná. A cidade de Jerusalém se estendia magnífica nas montanhas entre o mar Mediterrâneo e o norte do Mar Morto. Era primavera e os muros que a protegiam estavam tomados por flores multicoloridas. Nas ruas, o povo ocupava-se de seus afazeres. O burburinho incessante da população contrastava com o silêncio bucólico do deserto que o rodeava. Contudo, naquele dia, algo estava dissonante da rotina da cidade. Um aglomerado de pessoas reunia-se em torno de uma figura peculiar que pregava nas escadarias do templo. Sua fala era grave. Logo se via que ele tratava de assuntos de suma importância, porém seus olhos eram ternos e transmitiam uma serenidade capaz de apaziguar os mais revoltos corações. Aqueles que o escutavam, facilmente nele, reconheciam uma admirável fortaleza. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Nele encontravam respostas para as questões profundas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e também esperanças de dias melhores. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Alguns o chamavam Rabi, palavra judaica cujo significado é professor, mestre. Outros consideravam um agitador público, cujas ideias revolucionárias deveriam ser combatidas. A verdade era que esse Galileu, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, era ciente, desde a mais tenra idade, de sua missão para com o nosso planeta. Em torno dos 30 anos, conforme os relatos evangélicos, convocou 12 companheiros para que, junto dele, pudessem levar a mensagem consoladora de seu pai. Falou com simplicidade, levou esperanças aos aflitos, curou os doentes, estendeu a mão para os marginalizados, secou lágrimas, saciou a fome do corpo e principalmente da alma. Ensinou a orar de maneira a conjugarmos menos o verbo pedir e mais o agradecer. Pai nosso que estais no céu. Aconchegou as crianças em seu colo e orientou a que tornássemos nossos corações semelhantes aos delas, pois que, se agíssemos com pureza e a simplicidade das criancinhas, conheceríamos o reino dos céus. Ensinou a importância de não julgar, antes a de agir de acordo com a lei de caridade. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis. Recomendou ainda a vigilância para que não acabemos por sucumbir através das tentações oriundas dos vícios morais que ainda trazemos em nosso íntimo. Seu nome é Jesus Cristo, filho de Maria e de José, filho de Deus Pai, irmão de toda a humanidade e de cada um em particular. É ele o mestre divino, o melhor amigo, aquele que permanece ao nosso lado, auxiliando-nos à caminhada que nos conduz a Deus, à luz, à eterna felicidade. Mais de 2000 anos depois, o convite se repete. Eis que estou à porta e bato. Teremos a coragem para abrir as portas de nossos corações e permitir que nele o bondoso amigo faça morada? Pensemos nisso. Então, apesar de um pouco longa a mensagem, mas acho que apropriada ao nosso estudo, ao nosso Cristo Consolador e também ao nosso momento, né, que estamos chegando, né, no Natal, né, onde dizem que é o nascimento de Jesus, o nascimento dele, então nada mais adequado que findar o nosso estudo com uma mensagem positiva. Né? Legal, é isso aí. Acho que Jesus realmente nos trouxe traz sempre uma consolação para nós, uma esperança, né, um fortalecimento, para que a gente possa continuar a nossa trajetória e superando as nossas dificuldades íntimas e nos melhorando de modo geral. Então, eu queria te agradecer, Anderson, pela tua disponibilidade, pelo estar conosco hoje, trazendo suas contribuições, teu auxílio, e tu possa agora trazer tuas palavras finais aí para a gente encerrar nosso trabalho. Tá, então, assim, então eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso Mestre Jesus, né, de colaborar um pouquinho, né, com o nosso conhecimento, principalmente o meu conhecimento. A gente acha que é fácil, né, falar do nosso Mestre Jesus, então, não, falar sobre Jesus, não é barbada, não, requer muito estudo também, é muito rico os seus ensinamentos, tudo, então não é muito fácil não, mas eu agradeço a oportunidade, né, e esperamos que o ano que vem estejamos novamente juntos aí, estudando mais um pouco sobre essa doutrina maravilhosa. Muito obrigado. É isso aí. Então, obrigado, Anderson. Pessoal, agradeço a todos pela companhia. Nesse nosso penúltimo encontro do ano, nosso penúltimo trabalho do ano, trabalho esse de estudo, onde a gente tem a oportunidade de discutir alguns temas à luz da Escritura. E agradeço de coração a todos, peço a todos que acompanhem nossos trabalhos lá, colaborando, né, no canal do YouTube da Vinha, compartilhando, né, quem puder, e que a gente possa sempre estar atento, estudando, procurando se conectar com esses assuntos todos que nos cercam na nossa realidade, com espíritos encarnados e espíritos em evolução. Então, agradeço a todos,
Que Deus possa estar sempre nos abençoando, nos cuidando. Beijo no coração de todo mundo, pessoal. E até mais, se Deus quiser.